Nefilins, a verdade sobre os gigantes bíblicos. Imagine um tempo em que a Terra era habitada por seres gigantescos que aparecem em um contexto que descreve um tempo de corrupção na Terra, antes do grande dilúvio. Mas quem eram esses seres que a Bíblia chama de Nefilins? Gigantes? Heróis lendários? Ou um aviso sombrio de Deus? Hoje vamos desvendar um dos mistérios mais fascinantes e controversos das Escrituras. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar a maneira como você enxerga essa história bíblica. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Os Nefilins são mencionados pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis. Eles aparecem em um contexto que descreve um tempo de corrupção na Terra, antes do grande dilúvio. A origem dos Nefilins está diretamente ligada a um evento descrito em Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao 4, que diz: Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Os filhos de Deus, nesse contexto, têm sido interpretados de diferentes formas ao longo dos séculos. Algumas pessoas acreditam que esse termo se refere aos anjos caídos, seres celestiais que se rebelaram contra Deus e desceram à terra. Ao tomarem mulheres humanas como esposas, eles geraram descendentes híbridos, os Nefilins, descritos como gigantes ou homens de renome. Mas essa teoria não faz sentido, pois em Mateus capítulo 22, verso 30, Jesus afirma que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Isso indica que os seres angelicais não têm a capacidade de gerar descendência, seja em um plano espiritual ou físico. Essa afirmação deixa claro que os anjos não possuem uma natureza biológica compatível com a reprodução humana, o que contraria a ideia de que eles poderiam ter se envolvido em relações sexuais com mulheres humanas e gerar descendentes. A partir desse entendimento, muitos estudiosos defendem a teoria de que os filhos de Deus, de Gênesis capítulo 6, não seriam anjos caídos, mas sim uma referência a uma linhagem de seres humanos que foram fiéis a Deus. Essa linha de raciocínio se apoia na visão de que, no Antigo Testamento, o termo filhos de Deus é usado para descrever os descendentes de Sete, o filho de Adão, em contraste com os filhos dos homens, que seriam os descendentes de Caim, conhecido por sua desobediência a Deus, em Gênesis, capítulo 4, verso 26, e Gênesis, capítulo 5, verso 1, o termo filhos de Deus aparece referindo-se a uma linhagem humana fiel, enquanto filhos dos homens representa aqueles que se afastaram de Deus. Portanto, em vez de interpretar os filhos de Deus como anjos caídos, é correto afirmar que o texto de Gênesis, capítulo 6, se refere a uma época em que os homens de linhagem justa, os filhos de Sete, começaram a se casar com mulheres de linhagens ímpias, as filhas dos homens, descendentes de Caim, o que resultou em uma mistura de fé e impiedade. Essa união traria consequências espirituais negativas, contribuindo para a corrupção e a violência que dominaram o mundo antes do dilúvio, motivo pelo qual
Deus decidiu purificar a terra. Portanto, visto que os filhos de Deus, de Gênesis, capítulo 6, são de fato uma linhagem humana, fica claro que os Nefilins, filhos dessa união, eram simplesmente seres humanos, mas com uma estatura ou poder excepcional. Em vez de seres híbridos entre anjos e humanos, como sugerido pela teoria defendida por alguns, os Nefilins eram apenas uma manifestação da corrupção humana. Ou seja, os Nefilins não devem ser vistos como seres sobrenaturais, mas como uma evidência do estado decadente da humanidade antes do dilúvio. Eles eram poderosos, mas também moralmente corruptos, representando o auge da maldade que levou Deus a trazer o dilúvio como julgamento. A palavra Nefilim pode ser traduzida como caídos ou aqueles que caem sobre os outros, o que reforça a visão de que eles eram tiranos ou guerreiros violentos, espalhando opressão e destruição. Essa interpretação é reforçada por relatos antigos que descrevem sociedades dominadas por indivíduos que abusavam de seu poder para controlar os outros. Portanto, longe de serem figuras mitológicas ou híbridas, os Nefilins podem ser entendidos como uma ilustração de como o pecado e a rebelião contra Deus impactaram profundamente a humanidade, resultando em indivíduos que se destacaram por sua maldade e violência, contribuindo para a necessidade de um julgamento divino. O ponto de vista que os Nefilins eram filhos dos homens também se alinha com a ideia de que Gênesis capítulo 6, verso 5, descreve a condição humana como completamente corrompida. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Assim, os Nefilins simbolizam uma manifestação da corrupção humana. Essa interpretação ressalta a seriedade do distanciamento de Deus e o quanto a corrupção moral pode tomar dimensões que afetam toda a sociedade. A narrativa dos Nefilins, longe de ser um simples relato histórico ou simbólico, serve como um alerta sobre as consequências do pecado desenfreado e a importância de buscar uma vida de obediência e comunhão com Deus. Além disso, a história dos Nefilins também nos lembram da soberania de Deus, que mesmo diante de tamanha corrupção, manteve seu plano de redenção. O dilúvio, que eliminou os Nefilins junto com os outros ímpios da terra, é um marco da justiça divina, mas também da graça, ao preservar Noé e sua família como um novo começo para a humanidade. A história dos Nefilins nos desafia a refletir sobre nossa própria caminhada espiritual. Ela nos lembra que devemos rejeitar tudo o que nos afasta de Deus e aceitarmos a sua vontade para que possamos viver de acordo com seus propósitos. Portanto, procuramos estar alinhados com Ele, vivendo em obediência e refletindo a luz de Cristo em nossas vidas. Afinal, a história da humanidade, em todas as épocas, está marcada pela luta entre a justiça divina e a rebelião do homem. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.